Então, boa noite. Esse é o primeiro encontro virtual que nós estamos fazendo aí pela Associação Catarinense do Bambu. É uma iniciativa que nasceu dessa crise, dessa pandemia, da quarentena, todo mundo em casa, e vários outros lugares já estão fazendo essas reuniões virtuais. E é um aprendizado que fica, né, do problema que a gente está tendo, e como era possível já antes e agora mais ainda da gente fazer grandes conversas, mesmo que virtualmente. Essa era uma demanda que a Bambusque já tinha, porque muitas vezes os encontros conflitavam, a gente não conseguia fazer um encontro para discutir as questões burocráticas da associação e, ao mesmo tempo, fazer encontro para debater assuntos, técnicas e apresentar os trabalhos dos membros. Então, quem sabe agora o mundo virtual não colabore que a gente possa fazer mais isso, né? Debater mais. Então, sem mais delongas, eu quero agradecer aos convidados aí, os fundadores remanescentes da Bambusque, que vão contar um pouquinho dessa história hoje, e agradecer a presença de todo mundo que se dispôs a acessar o link para participar dessa conversa, que todos fiquem bem à vontade para postar suas dúvidas no chat. A Júlia vai estar ali acompanhando o chat, repassando as questões para que a gente possa discutir um pouquinho o assunto, tá? Então, essa apresentação está sendo gravada para a gente depois disponibilizar para quem quiser ver, quem não pôde participar. E aí eu já vou passar a bola para o Marcos, eu vou pedir que os convidados se apresentem antes de falar, né? E vamos ouvir um pouquinho da história da Bambusque. Então, gente, boa noite a todos. É muito bom estar aqui, 15 anos depois. Então, eu vou começar pelo começo, tá? Dando minhas boas-vindas a todos os amigos que estão aí. Queria saber todo mundo que está aí prestigiando a gente. E queria dizer para vocês que o bambu, para mim, começou nas minhas viagens. Eu, no ano de 95, 97, 99, quer dizer, no milênio passado, eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens para a Ásia, e para a Tailândia, para o Vietnã, para as Filipinas, de mochileiro, né? Então, ficando em albergues, ficando em campings, e nessas três países principalmente, Tailândia, Vietnã e Filipinas, eu vi muita coisa de bambu. Isso em 1995, 7, né? Então eram mais utensílios e choupanas nas praias para os turistas, tal. Eu fiquei muito impressionado com isso. Aí, no ano 2000, eu tive a oportunidade de passar um tempo na Austrália, né? Fiquei lá mais de um ano e fui atrás de cursos de bioconstrução, fui atrás de cursos de permacultura, e tive o privilégio de morar por um mês em Tagari Farm, que é uma fazenda, hoje acho que está desativada. No ano 2000, eu passei um mês em Tagari Farm, junto com o Jeff Lawton, né, que era o braço direito do Bill Mollison naquele momento. Tagari Farm foi o primeiro projeto de permacultura implantado pelo Bill Mollison na Gold Coast australiana, né? Depois que ele saiu lá do sul da Austrália. Então, é um lugar maravilhoso, e lá eu vi o uso do bambu com serviços ambientais, como a gente diz hoje em dia, né? Quer dizer, eles usam lá o bambu para proteger o solo de erosão, eles usam o bambu para filtrar as impurezas do solo. Então eu fiquei muito animado, eu sendo engenheiro, já tendo visto tudo que eu tinha visto antigamente, lá anteriormente, né, nos outros países da Ásia. Quando eu tive essa experiência na Austrália, no curso, o curso foi bem prático, então a gente fez mudas, a gente fez manejo, né, durante esse mês que eu estive lá. Então, quando eu tive essa experiência, realmente me deu a certeza que o bambu, dentro do universo da permacultura, né, que era o que eu estava me dedicando
dedicando mais naquele momento das ecovilas, né, da permacultura, que dentro desse universo, o elemento chave, o elemento realmente transformador era o bambu. Então, naquele momento, né, saindo desse mês lá em Tagari Farm, na Austrália, eu decidi que o meu trabalho no Brasil, na volta, no ano 2001, seria me dedicar ao bambu. Então, eu já tinha naquele momento o sítio Vagalume, em Rancho Queimado, que a maioria de vocês conhece. Quem não conhece está convidado a conhecer. É o meu sítio lá em Rancho Queimado. Naquele tempo, no ano 2000, eu era proprietário do sítio com 2 amigos, e a proposta do sítio era um local de lazer, né? Voltando da Austrália, eu comprei a parte dos meus 2 sócios, e comecei a procurar informações sobre bambu. Então, isso nós estamos no ano de 2001. Então, 2001, eu iniciei um grupo de permacultura e ecovilas na minha casa, no Porto da Lagoa, em Florianópolis, e foi um tempo muito rico, que acho que naquele tempo alguns dos amigos aqui do grupo já estavam presentes, como o Marcelo Venturi, já era frequentador das reuniões lá na minha casa. E nesse tempo eu conheci o João Paglione, que me foi apresentado via o Rafael Vasconcelos. Naquele tempo ele era ele era o articulador do bambu brasileiro, né, que foi o primeiro site do Brasil referente a bambu. Então o Rafael me apresentou o João, e o João me apresentou o Marco Pereira, professor Marco Antônio dos Reis Pereira, que foi o meu guru do bambu, a quem eu presto grandes homenagens. Não sei se ele está presente aqui, mas é uma pessoa que foi vital para o desenvolvimento de todo o nosso trabalho aqui. Então, eu estive várias vezes pessoalmente em Bauru, lá visitando o campus da Unesp, onde o professor Marco Pereira tem um trabalho pioneiro, né, de bambu. Ele plantou uma floresta de bambu com várias espécies, e ele criou um viveiro também, né, que ele vendia as mudas de espécies prioritárias, né, aquela famosa lista do INBAR, listando as espécies prioritárias para construção, para broto e para vários usos. Então, o professor Marco Pereira fez toda essa seleção dos bambus e plantou, e já estava estudando esses bambus quando eu apareci lá. Eu acho que ele plantou em 94, 96. Eu comecei a frequentar lá em 2002, 2003, e tive várias vezes lá em Bauru com a minha caminhonete comprando mudas. Então, isso foi em 2003, 2004. Eu comecei a plantar os bambus do sítio Vagalume em 2004, em 2003, no carnaval de 2003. Todas as minhas mudas vieram do professor Marco Pereira, lá da Unesp de Bauru. E nessa empolgação de plantar o bambu, de visualizar que a primeira coisa que realmente eu deveria fazer era plantar, para ter um plantio demonstrativo, apesar de ser uma área pequena, um clima mais frio do que o normal, lá no alto da Serra Catarinense, mas me pareceu que a minha obrigação, a minha missão realmente era plantar o bambu, para que eu pudesse, através disso, aprender na realidade, na prática, e pudesse compartilhar esse conhecimento com os meus amigos interessados. Então, nessas conversas com o professor Marco Pereira, eu convidei-o a vir a Florianópolis, dar um curso, conhecer o sítio Vagalume e iniciar esse movimento aqui em Santa Catarina. Então, isso aconteceu no dia 28, no final de semana do dia 28 de março de 2004. O professor Marco Pereira ficou 2 dias ali na Escola Autonomia, em Florianópolis, apresentando todo o potencial do bambu para um grupo seleto, dos quais ainda estão aqui presentes na Bambus, que além de mim, o Hans e o Marcelo Venturi. Foi uma experiência muito forte. O curso, ele tinha estado fazendo um curso na China,
que depois de alguns anos, vários de nós aqui da Bambus que já tivemos oportunidade de ir para a China também, mas naquele tempo essa informação da China era algo inatingível, inacessível, e ele passou 2 dias explicando e contando e mostrando vídeos da China, foi uma coisa muito espetacular. Deve-se notar também um registro histórico interessante, é que exatamente nesse dia, 28 de março de 2004, foi o dia que o furacão Catarina atingiu Santa Catarina. Então, enquanto a gente estava ali tendo aula, começou essa movimentação, muito vento, tal. Então, foi mais um ponto para a gente deixar esse momento marcado na história. Então, a partir desse curso é que tudo começou, porque nesse curso estava presente, como eu já disse, o nosso querido Hans Klein, e houve uma integração muito grande com o Pereira e com todos os participantes, e ao final desse curso, o Hans levantou e propôs que a gente criasse um grupo de estudos de bambu e que não deixasse aquele assunto morrer ali, que todos estavam muito, muito entusiasmados, e ali que foi o real início da Bambusque, não como instituição formal, mas como grupo de estudos. Então, eu agradeço muito pela atenção de vocês para esse primeiro momento da história da Bambusque, e agora tenho o prazer de passar a palavra para o nosso amigo Hans, que vai continuar nessa linha do tempo. Muito obrigado. Ok, obrigado, caro Marcos. Antes de falar como a história continuou, eu quero voltar um pouco atrás e falar primeiro eu quero me apresentar, né? Meu nome é Hans Klein, eu sou químico aposentado, trabalhei durante mais de 30 anos na indústria de celulose e papel, em várias empresas aqui no Brasil, e fui me interessar por bambu realmente só depois de aposentado, né? E durante o meu tempo como profissional na área de celulose e papel, é claro que eu tinha contato com bambu, porque o bambu no Brasil é usado também para fazer papel, né? Então, nas empresas em que eu trabalhei, não se usava o bambu, era ou eucalipto ou então pinos, né? Mas existe o grupo João Santos, lá na região Nordeste, que na época tinha 2 fábricas, faziam um excelente papel para sacos de cimento, que é um papel o mais exigente em termos de resistência. Então, fica claro aí que o bambu é uma ótima matéria-prima para se fazer papel, né? E claro que dá para fazer muitos outros tipos de papel, não apenas papéis de embalagem ou de sacos e tal. Dá para fazer papel branco também, enfim, papel higiênico e muitos outros papéis, né? Mas então, como eu disse, na época eu fazia uma ideia que talvez existisse umas 3 ou 4 espécies de bambu e não fazia nenhuma ideia do universo que representa o bambu realmente, né? Por uma coincidência, na semana em que eu finalmente deixei de trabalhar nas fábricas e vim morar aqui em Florianópolis, eu conheci uma pessoa que, através da minha esposa, que tem uma empresa de traduções, e ele queria uma tradução justamente sobre bambu. E como nós sabemos, existe relativamente pouca coisa publicada em português, ao menos naquela época, tinha muito pouca coisa publicada em português sobre bambu. Mas ele falava de forma tão entusiasmada
entusiasmada sobre bambu e eu não tinha o que fazer, porque eu estava recém-aposentado. E então eu convidei ele para a gente ter uma conversa mais demorada. No fim, ficamos 3 dias inteirinhos falando sobre bambu. Ele me contou assim tudo que ele tinha já lido a respeito de bambu. E a partir daí eu vi que havia um campo vasto, na verdade, porque o Brasil tem todas as condições de clima e de solo para ser um grande produtor mundial de bambu, se quiser, né? E então comecei a buscar mais informação na internet e também espalhei assim essa notícia para os meus amigos que eu estava interessado no assunto bambu. E justamente um dia um desses meus amigos me avisou que ia ter um curso. Isso já um ano depois, quer dizer, eu comecei a me interessar por bambu em 2003, e aí, como o Marcos já falou, em 2004, em março, ele conseguiu montar esse curso com o professor Pereira, tinha 15 participantes no curso, o curso foi ótimo, todo mundo estava bem empolgado. Um detalhe que na época me chamou muita atenção no curso é que eu acho que umas 10 vezes o Pereira mencionou e se lamentou que no Brasil ainda não tinha sido possível se associar o país no INBAR, né? O INBAR é um órgão, uma rede internacional de pesquisa na área de bambu e ratão, do qual fazem parte muitos países, na época era mais de 30, e o Brasil não fazia ainda parte dessa entidade, e ele dizia que não estava conseguindo, porque os acadêmicos no Brasil, várias universidades já estavam tratando do assunto bambu, mas os acadêmicos não conseguiam se juntar em uma associação nacional de bambu para então pleitear a entrada do Brasil no INBAR, né? E assim me deu uma louca na hora ali, eu peguei uma folha em branco e escrevi em cima Associação Brasileira do Bambu, lista de adesão, e passei no grupo, né? E para meu espanto todos os 15 assinaram a lista também, e até o professor Pereira também, a lista chegou para ele e ele também assinou. E aí eu me senti já animado de fazer essa proposta que o Marcos falou, de nós fazermos um grupo de estudo em Florianópolis. E por felicidade nossa, estava participando no grupo uma pessoa da UFSC que era responsável pela agrorede, né? Ele era da área de agronomia e tinha uma agrorede na qual tinha lá o grupo do tomate, o grupo do pepino, do chuchu. E ele disse, olha, eu posso criar um grupo por bambu também, né? E dessa forma, nós conseguimos rapidamente formar um grupo de internet sobre bambu aqui em Santa Catarina. E também foi proposto, na ocasião, de a gente fazer encontros pessoais, né, do grupo, uma vez por mês. E a própria Escola Autonomia, os diretores nos ofereceram que a gente poderia usar uma sala de aula, então, uma vez por mês, para fazer as nossas reuniões. Então, dessa maneira, durante um ano, quer dizer, desde março, fim de março de 2004, até abril de 2005, nós vínhamos nos reunindo todo mês, né,
fazendo essas reuniões, e essas reuniões serviam para intercâmbio de vários bambuzeiros que já trabalhavam com bambu, cada um contando da sua experiência. Mas, principalmente, o período foi usado para as pessoas se conhecerem melhor e criarem confiança uma nos outros, né? E, passado esse um ano, que foi bastante rico, e assim, a gente conseguiu incluir até 80 pessoas nesse grupo de e-mail na internet, né? Era um grupo que só funcionava com e-mail naquela época. E então a gente surgiu a ideia dentro do grupo: olha, por que nós não vamos institucionalizar esse grupo de trabalho, né? Havia gente a favor e, claro, sempre tem gente contra também, mas, no fim, o grupo que tinha maioria eram dos que estavam a favor de se criar, então, uma entidade formal. E formamos, então, um pequeno grupo para elaborar um estatuto. E tivemos muita sorte, porque encontramos uma advogada, a Elizabeth Recker, que era advogada do Sindicato dos Professores. Que a minha esposa é professora e ela conhecia, então, essa advogada, e me sugeriu ela, e fomos muito felizes, porque ela teve realmente muito capricho na elaboração desse estatuto. Claro que nós fomos alimentando ela com a parte mais técnica que a gente tinha conhecimento, e ela entrando com os conhecimentos jurídicos dela, né? E ela conseguiu, então, fazer um estatuto com apenas 30 e poucos artigos. Hoje em dia, comparando com outras entidades, a gente descobriu que o nosso estatuto é um dos mais enxutos, né? E até recebemos felicitações, porque um estatuto enxuto, ele facilita a vida da entidade, né? Quer dizer, fica mais fácil para os membros entenderem do que se trata. E o que nós não fizemos na época foi um regimento interno, coisa que só veio agora acontecer no ano passado, né? Então, o regimento interno, ele complementa o estatuto, mas conseguimos, então, funcionar com esse estatuto, que foi registrado, então, no dia 2 de maio de 2005, né? Que é, então, considerado a data oficial de fundação da Bambusk, né? Embora o grupo, como o Marcos já tinha comentado, o grupo já tinha se formado um ano antes, né? Se vocês olharem o histórico da Bambusk, que está no site da Bambusk, né? Nós temos lá os relatórios anuais a partir de 2009. Vocês vão ver que em 2 anos diferentes nós festejamos os 10 anos da Bambusk, né? Foi o ano de 2014, quando a gente completou 10 anos da formação do grupo, e em 2015, quando completaram os 10 anos da entidade formal, né? E então, eu só queria comentar ainda que nós tivemos o cuidado de fazer no estatuto uma previsão de que a primeira diretoria seria provisória e funcionaria apenas por 7 meses, né? Isso tinha um motivo, porque a gente queria que o ano fiscal da entidade começasse em janeiro, mas a gente estava criando a entidade em maio, né? Então tinha aí um período de 7 meses
que nós propusemos, então, que fosse um período provisório. Quer dizer, a diretoria ia usar esses 7 meses para, vamos dizer, afinar a viola, né? Quer dizer, para a gente começar a entender como é que funciona isso. E aí, só depois desse prazo, nós iríamos fazer uma eleição formal, mas aí todos já mais ou menos cientes no que estavam entrando, né? Isso foi muito bom. Eu aconselho qualquer entidade começar dessa forma, porque cria um ambiente de mais confiança, né? Além disso, eu queria destacar algumas coisas importantes que aconteceram logo no início, né? A primeira foi a criação do logotipo da Bambusk. Eu acho que todos estão satisfeitos com o logotipo que foi criado na época, né? Ele já é uma tradição dentro da nossa entidade e foi uma criação através de um concurso, né? Nós abrimos um concurso, havia várias propostas de desenhos diferentes e o desenho que, no fim, ganhou a simpatia de todos foi esse que nós estamos usando hoje. Foi criado pela nossa amiga e arquiteta, a Doris Cury, né? E também, naquela época, nós criamos, para angariar fundos, nós criamos um adesivo com aquela frase Bambu, plante essa ideia, né? O desenho também foi um concurso, e quem ganhou o concurso foi o nosso vice-presidente na época, o Carlos Barbosa. E esse adesivo também foi um grande sucesso. Nós vendemos cada adesivo por R$ 5 e conseguimos, com isso, juntar algum dinheiro que era o mínimo necessário para abrir uma conta bancária e para fazer funcionar a entidade, né? Também, outra iniciativa que foi feita logo no início, nós criamos uma rifa. O artesão Gilmar Teles, que é um dos fundadores também da Bambusk, ele ofereceu uma cadeira de balanço feita de bambu, que foi então feita uma rifa, né? E eu, que nunca ganho nada, por uma coincidência, a rifa que eu comprei foi a sorteada, né? Então, até pouco tempo atrás, eu ainda tinha essa cadeira, só que os cupins se encarregaram de acabar com ela, né? Mas, então, eu estou dizendo isso para dizer que no começo a entidade realmente lutou com muita dificuldade para se manter funcionando praticamente sem maiores fontes de renda, né? As nossas reuniões, que no início eram na Escola Autonomia, depois passaram a ser feitas no Cefet, né, que hoje é o Instituto Federal, né? Então, durante 3 anos, nós conseguimos fazer as nossas reuniões sempre no Cefet. O Cefet foi muito legal, eles abriram as portas, nós podíamos usar as oficinas, nós fizemos exposições de bambu durante a semana tecnológica deles. Enfim, foi um período bastante movimentado. E só um último comentário que eu quero fazer. O primeiro curso sobre bambu da Bambusk foi realizado com a participação do engenheiro florestal, o David Scachetti, de São Paulo, que na época era talvez a pessoa que mais tinha experiência com plantio de bambu no Brasil. E ele veio dar um curso em Santa Rosa de Lima,
Esse curso foi financiado pela Agreco, né, que é uma associação de agricultores agroecológicos. E, para vocês terem uma ideia, a Bambuski foi criada no começo de maio, e esse curso já aconteceu no final daquele mesmo mês, em maio de 2005, né? E foi um sucesso, foi um curso do qual participaram mais de 30 agricultores da região. E, inclusive, o nosso amigo N veio do Rio Grande do Sul participar desse curso, e foi aí que conhecemos o N. E o N levou essa ideia também para o Rio Grande do Sul para fundar uma entidade lá de bambuzeiros que existe até hoje, né? Então é isso, gente. Agradeço pela paciência de vocês e passo a palavra. Obrigado. Boa noite, obrigada pelo convite. Então, eu fui fazer essa retrospectiva, né, da trajetória da Bambuski, e vi que essa trajetória se ora em paralelo, ora cruza a minha vida profissional. Eu separei umas fotos para mostrar, vamos ver se eu consigo. Então, eu estava eu sou arquiteta, né, meu nome é Sumara Lisboa, então me formei na UFSC, na Departamento de Arquitetura, ali no CTC, na Trindade, e nessa época a gente já trabalhava muito dentro da arquitetura com material bambu, né, e onde a gente sempre fazia muitas estruturas efêmeras. Ali naquele vão central, você vê o tamanho dessa geodésica, né, de 20 metros de eixo a eixo, aqui uns colegas trabalhando. Em 2004 eu conheci o Gaio, né, que é uma figura importante também do cenário do bambu em Floripa, né, foi esse encontro que eu tive foi em Bagé, no Instituto de Permacultura dos Pampas, onde eu já vinha fazendo a minha formação de permacultura. Eu também tive essa oportunidade de conhecer o Marcos Marques durante essa trajetória. Então, em 2003 eu me formo, em 2004 eu começo toda a minha vida profissional voltada para a bioconstrução, né? Então, o material terra e o material bambu sempre foram muito presentes na minha vida profissional. E logo ter conhecido o GAI me abriu o horizonte de trabalhar com comunidades de baixa renda, onde eu fui para o Nordeste, fiquei 5 meses lá, levando esse conhecimento, né, do bambu. Qualquer lugar que eu ia, eu sempre tinha uma abertura das comunidades, enfim, das pessoas, porque é um material que está no cotidiano das pessoas, né, principalmente nas comunidades de baixa renda. Então, em paralelo, eu trouxe essa foto aí, que é o que aconteceu em maio de 2004, o curso com o Pereira, na Escola Autonomia. Depois, aqueles movimentos que o Marcos Marques falou, que se chamava na época Urbanos Floripa, né, onde as pessoas se encontravam e faziam manejo do bambu, faziam atividades de permacultura e que também estava envolvido com bambu, né, aí uma foto do Marcos Marques, do Hans, do Gilmar e do Bado, isso foi bem no princípio, e aí dos primeiros cartazes da Bambuski, né, já com as atividades de 2005. Em 2005 eu tive o privilégio, né, eu já tinha feito essa amizade com o professor Guilherme Gaio, da Taquara Rendá do Paraguai, né, ele divulga o Adua entre as comunidades de guaranis, né, dos guaranis, e ele trabalha com esse aproveitamento da planta com baixas tecnologias, né, com um ferramental bem simples. E aí, em janeiro de 2005, a gente teve a oportunidade de trazê-lo, ele deu esse curso sobre construção com bambu na UFSC. Foi lá onde a gente reuniu muitas pessoas do grupo da Bambuski, inclusive a gente utilizou, né, eu já comecei a me incorporar com o grupo, e então oficializamos esse primeiro curso, e ali onde teve a presença do David Scaquet, né, que foi essa pessoa que veio uns 3, 4 meses depois dar o curso Santa Rosa de Lima. Então também foi um curso bem
chave, né, para essa vida, para esse desenvolvimento do bambu e da cadeia produtiva do bambu em Santa Catarina. Então, depois desse curso, muitos outros houveram com o Guilherme Gaio, e aí já no Instituto Saracura, que foi um ambiente onde eu trabalhei durante muito tempo como voluntária no plantio de bambu, no uso do bambu em várias construções, que eu vou mostrar mais à frente, e sempre levando o nome da Bambusque. Também logo no início eu tive a oportunidade, né, foi um prazer de escrever a cartilha do bambu. A gente tinha ideia que fosse várias cartilhas, mas o projeto não foi para frente, mas essa cartilha repercutiu muito bem, né, com o envolvimento dessas primeiras empresas, vamos dizer assim, tinha a oficina do bambu em Ratones, a Marlene, que também era uma associada e arquiteta, né, a Recoital é uma empresa que eu participei junto com vários colegas também, o Marcos também fez parte por um tempo, Márcio de Holanda com a arquitetura de baixo impacto ambiental, que existe até hoje, o sítio Vagalume, né, e o trabalho do Thiago Gex também, que é um membro da diretoria. Então, essa foi a primeira cartilha, que eu tive o prazer de cooperar, né, de trabalhar em conjunto. E aí eu trouxe essa foto, que eu tenho muito préstimo, assim, por essa foto, que foi um desenvolvimento que a gente fez, uma primeira atividade social dentro já do Instituto, do IFES, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, aqui no centro de Florianópolis, que foram as nossas próximas reuniões, né, de 2005 para frente, a gente se mudou para lá, e a gente teve essa oportunidade de fazer participação desse primeiro evento de extensão, onde a gente montou essa geodésica, montamos um stand, né, com os produtos da loja do Gilmar, e essa pentagonal, que é um fruto do trabalho do Guilherme Gaio, né, desenvolvimento de algum módulo habitacional. E aí é isso, eu fui indo para o Instituto Saracura, trabalhando sempre com bambu e dentro dessa perspectiva de baixo impacto, né, de construção de baixo impacto. E aí a gente teve nosso primeiro manejo dentro do sítio Tabaetê, que agora, há pouquíssimo tempo, a gente teve a oportunidade de visitar novamente, né, e aí está um pouco do grupo daquela época, muitos ainda estão até hoje, né. E aí um trabalho que eu desenvolvi, que foi a loja do MST no centro de Florianópolis, em parceria com o Gilmar Teles. Então, dentro desse grupo, foi se formando as primeiras parcerias, né? A gente foi trabalhando em conjunto, e esse foi o segundo trabalho que eu pude desenvolver junto também do Gilmar Teles, que foi essa garagem em bambu na Vargem Grande. Né? E mais um pouquinho do Instituto Saracura e do curso do Gaio. E nesses mesmos anos, de 2007, 2008 até 2009, além do curso com o Gaio, a gente também desenvolveu os cursos com o Rodrigo Primavera, que também atuava bem forte dentro da Bambusque, né? Então, assim, meu envolvimento dentro da Bambusque sempre foi nessa parte de organização de eventos, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e o uso da planta, né? Até para o meu aprimoramento. Eu trouxe um pouco dessas imagens para vocês verem quantas pessoas já passaram pelo grupo, né? E aí finalizando com o nosso plantio de guádua dentro do sítio Saracura, que hoje já alcança mais de quase 10 anos de cultivo de bambu na área. Eu tinha reservado um pouco da história de 2008, porque eu fiz uma pausa, né? Fui ser mãe. Em 2010 eu tive meu filho, e aí eu me dediquei basicamente aos meus trabalhos de arquitetura, eu trabalhei em paralelo à Bambusque, né, sempre pertencendo à diretoria, mas não tão ativamente. E aí eu voltei agora como secretária em 2018, com o desenvolvimento de vários projetos, né, e fico muito feliz que essa gestão está encaminhando tantos sonhos e ampliando os horizontes da Bambusque, né, que foi que a gente sempre procurou atuar como voluntário, na verdade, né, porque a gente
não tem, a gente não ganha nada com isso, é mesmo o prazer de divulgar a planta e de ver as pessoas prosperarem com ela. Agradeço aí a atenção. Então, Tiago, me agora? permite, eu queria aproveitar o fato de a Sumara ter representado a ala feminina aqui e queria comentar que é o seguinte, desde o início, a participação de homens e mulheres sempre foi mais ou menos meio a meio dentro da Bambusque, tá? Nós tivemos vários grupos, principalmente grupo de arquitetas, por exemplo, a Sumara é uma delas, tinha a Chante, tinha a Marlene, né? Tinha a Doris, formavam as 4 arquitetas aí, tinha o pessoal da permacultura, que também sempre foi bastante forte dentro da Bambusque. Então, eu só queria fazer esse comentário, que o elemento masculino e feminino sempre foi igualmente valorizado dentro da Bambusque, né? Bem observado, Hans. E recentemente, nos últimos fim de 2019 e agora 2020, pelas associações, a gente viu que isso tem se mantido, né? Vai, Marcelo. Bom, o que me trouxe ao bambu foi desde criança, porque eu fui bandeirante a vida toda, bandeirante, aquela coisa que é parecida com o escoteiro. E daí, na vida toda, fui bandeirante. Bandeirante usa muito bambu, né, para tudo. Faz um monte de pioneirias que eles chamam de bambus, que são construção de mesa, construção de torre, construção de banheiros, tripés e coisa parecida, tudo com bambu, assim. Mas eu não tinha conhecimento nenhum a respeito de como colher bambu, como manejar bambu, não tinha nenhum conhecimento nesse sentido, assim. E eu acabei chegando na permacultura. Quando eu entrei na agronomia, eu entrei já querendo conhecer alguma forma de cultivo sustentável, que envolvesse toda a natureza e tal, e daí me apresentaram a permacultura, e daí eu descobri que a permacultura ia muito além do cultivo, porque a permacultura é uma forma de planejamento de ambiente como um todo, né? Que envolve tudo, desde a parte produtiva, que são os cultivos, até toda a parte de construção, por isso que tem muito arquiteto, engenheiro civil também envolvido, tem toda o planejamento do espaço, por isso que tem muito geógrafo, biólogo e afins, e outras pessoas. E pela permacultura, conheci o Marcos Marx, e na permacultura também conheci muitos outros usos possíveis para o bambu, né? E aí chegamos nessa história toda que o Marcos já contou, né? Em 2001, mais ou menos, conheci o Marcos. Em 2004, ele conseguiu organizar esse curso aqui em Florianópolis, que teve uma participação bem grande dos permacultores, como vocês viram naquela foto da Sumara. Cheio de permacultor no evento, inclusive eu acho que a base do evento eram permacultores aqui de Florianópolis, e tinha o Hans metido ali no meio, que não era permacultor na época. E após o curso, eu posso contar a parte que chegamos, que tem muito a ver com essa história da Sumara, que daí tiveram as reuniões do grupo de estudo de bambu em Florianópolis e tal. Daí depois do grupo a gente conseguiu formar a associação, e quando formamos a associação, a gente conseguiu fazer a permacultura chegar na universidade. Que o Hans começou a contar essa história, ele pode contar melhor, porque ele foi um dos principais motivadores disso. Daí teve um edital acho que foi do CNPq, que envolvia tecnologias de bambu, então a Bambus que entrou em contato com a Universidade Federal de Santa Catarina para tentar encontrar algum curso onde pudesse se encaixar esse edital. E acabou encontrando um edital, aliás, um professor da engenharia civil que trabalhava com estruturas em madeira, né? E daí foi o primeiro contato da universidade com, que é esse aí mesmo, na foto que está aparecendo aí agora. professor Carlos Zux. Zux.
Sim. Daí ele foi o primeiro professor da universidade que resolveu abraçar a causa do bambu, né? Então daí eles escreveram um projeto que foi aprovado depois no edital para testar várias estruturas de bambu que seriam desenvolvidas por eles, pela UFSC na época, em conjunto com uma indústria lá do Planalto Norte. E daí eles desenvolveram, fizeram um monte de pesquisas nesse sentido. Assim, acho que talvez tenha uma foto da cadeira, que foi um dos resultados desse projeto depois, no final, assim. E bom, o projeto andou, durou acho que 2, 3 anos, e a UFSC e acabou o projeto, e a Bambusque ficou novamente sem um grande parceiro. A gente costumava dizer nessa época, na Bambusque, em que... Tiago, Perdemos o Marcelo. perdemos o Marcelo. Deixa eu completar o que ele está dizendo. Aquela foto ali do professor Zux é muito importante para a Bambusque, porque o Hans teve esse contato com ele. No começo ele estava muito reticente em investir no bambu, era uma coisa totalmente nova na universidade, mas ele foi uma pessoa muito maravilhosa. A gente tem que agradecer muito ao professor Zux, e essa foto realmente é muito importante, né? Uma das nossas reuniões, e queria aproveitar para mostrar nessa foto para vocês aí o livro Bambu, Cultivo e Manejo, que foi o resultado que a Bambusque colocou nesse projeto, que foi um livro do Tiago Machado Greco, que aparece naquela foto, né, junto comigo e com o Hans e com o professor Zux. E esse livro hoje está em fase de segunda edição. É um livro muito bom, que é muito importante para a cadeia produtiva do Brasil. Então, eu quero deixar o agradecimento ao Tiago e gostaria que o Marcelo continuasse, né, a colocação dele, porque ele teve um trabalho muito importante na fazenda Ressacada da UFSC, onde a gente, pela Bambusque, com toda a liderança dele, a Bambusque conseguiu implantar o primeiro bambuzeto de Santa Catarina. Acho que o Hans pode falar um pouquinho disso enquanto o Marcelo não volta. Hans? Que eu caia de novo. Fala, eu falei um então, pouco, falei daquela foto lá do Zux e do livro. Eu consigo ver, legal. mas não consigo aparecer. Então, daí... Esse segundo edital, o que aconteceu, essa história do bambuzeto na UFSC, foi o seguinte. Após alguns anos, acho que foi em 2013, teve o segundo edital, não, 2000, foi 2013 o edital do CNPq, em que foi um edital amplo que tinha a ideia seriam um projeto por região do Brasil, beneficiado por universidades que trabalhasse com bambu, né? E então aqui, junto com o professor Guerra, do CCA, ele conseguiu mobilizar professores de várias outras universidades, de vários outros centros e departamentos, e fez um projeto guarda-chuva absurdamente amplo, que pesquisou um monte de coisa em relação ao bambu, desde de cultivo in vitro, que é o forte do professor Guerra, carvão, alimento, estruturas e várias outras coisas da cadeia produtiva do bambu, assim. E nesse edital, ele tinha como pré-requisito nesse edital que fosse implantada na universidade uma coleção de pelo menos 1 hectare com diferentes espécies de bambus. E a UFSC, ela tem uma característica que é vantagem em relação ao restante do Brasil, aliás, Santa Catarina e a região sul do Brasil, tem uma vantagem, mas a UFSC se destacou porque a UFSC tem um campus em Florianópolis e tem campus também no Planalto, em cima da serra. Então a gente tem um campus em local de clima semitropical, clima quente, e um campus em um local de clima temperado. Então nós implantamos mais de 1 hectare lá em Curitibanos e 1 hectare aqui em Florianópolis, e mais de 1 hectare aqui em Florianópolis de cultivo de bambu.
Então, em Curitibanos, nós temos a coleção de espécies de clima temperado, e aqui em Florianópolis, na UFSC, a gente implantou a coleção de bambus de clima tropical. Então, agora, atualmente, na nossa coleção aqui da UFSC em Florianópolis, a gente tem mais de 30 espécies na coleção, sendo que em torno disso está em campo, e um pouquinho mais do que isso, algumas estão ainda em viveiro. Em Curitibanos tem menos espécies, porque são espécies de clima temperado, né? Então são espécies que aguentam frio. Então tem uma diversidade um pouco menor do que as espécies que tem aqui. Em Florianópolis nós temos espécies de clima temperado, só que elas não se desenvolvem tão bem quanto em Curitibanos. E temos espécies de clima tropical, né? E atualmente esse projeto do CNPq já encerrou, ele encerrou já faz uns 2 anos, mas a coleção ainda está lá, e os frutos desse edital do CNPq a gente ainda está colhendo até hoje, né? Tem muita produção de bambu in vitro, que aí o Thiago pode falar até depois, que ele é um dos cabeças nesse sentido, ele, a Júlia, que estão aí, e outras pessoas, né? A Sumara está falando ali, ela está dando boas-vindas ao Gaio, que está assistindo. A gente está tendo a honra do mestre assistir essa nossa apresentação. Seja bem-vindo, Gaio. Bom ter você aqui presente. Quem sabe ele fala depois da história do bambu antes da Bambusque, na América Latina. E bom, hoje em dia eu estou como responsável pela coleção de bambus da UFSC aqui, em Florianópolis, e como membro da Bambusque também, né? Mas desde aqueles tempos, desde criancinha, envolvido com bambu, e isso que me levou a essa paixão e também até hoje, né? Eu acho que eu posso deixar para o Ari agora. Consegui falar um pouquinho antes de cair. Toda tua, Ari. Obrigado, Marcelo. Eu queria complementar essa questão do projeto do CNPq, né? Nós temos também aqui o professor Rogério, lá do grupo Bambu Goiás, que a Universidade Federal de Goiás também foi uma das contempladas por esse projeto, por esse edital. E esperamos que depois o professor Rogério possa contar também um pouco para a gente da coleção deles lá ou de outras atividades. Manda bala, Ari. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu acho que, né, dessa turma aí, eu e o Marcelo somos os mais novos, né, Marcelo? E a minha história com a Bambusque é meio interessante. Eu estava tentando... Não, mais novidade é a Sumara e o Thiago. Eu estava tentando mais resgatar... novo na Bambusque, acho que você. E você é a Sumara. Eu estava com o Marcos desde antes, cara. Então tá. Então eu sou o mais novo de todos. Eu estava tentando resgatar aqui quando é que eu entrei em contato com a Bambusque, né? Deve ter sido em 2008, final de 2008. A história começa um pouquinho antes. Eu conheci o Marcos Marques de outras vidas, né, Marcos? Em outras vidas que a gente teve. E daí depois a gente se afastou, beleza. Eu estava aqui em Florianópolis, comprei um sítio em Águas Mornas, queria construir uma casa. Naquela época tinha a Casa Cor ali no Beira-Mar, e eles tinham construído uma casa que toda ali naquela praça que hoje estão reformando em frente do shopping Beira-Mar, tinha uma casa que toda a estrutura era de aço. E eu tinha um amigo meu que é arquiteto, o Roberto Rita, um arquiteto bem conhecido, ele me falou assim, você podia fazer lá no teu sítio, em vez de concreto, usar bambu, né? Eu falei, bambu? Pô, mas lá no sítio está cheio de bambu, então seria uma boa oportunidade, né? Usar o bambu para construir a minha casa do sítio. Daí eu fui atrás na internet, a internet era rudimentar naquela época ainda, fui atrás de informações sobre isso, acabei numa associação de bambu em Santa Catarina. Quando eu olho sobre aquela associação de bambu, quem era o presidente? Marcos Marques, né? Eu falei, pô, mas será muita coincidência o Marcos ser presidente da Bambusque, né? Entrei em contato com ele por e-mail, através do site do Vagalume, e falou, não, realmente, eu sou presidente da Bambusque e tal, nós vamos ter uma reunião daqui uma semana lá, aparece lá na Lagoa. Fui lá na tal da reunião, né? Tinham as 8 pessoas lá, era ali na base do Morro do Badejo, ali no canto da Lagoa. Fizemos a reunião lá, conheci o pessoal, daí já marcaram uma reunião para um mês depois. Nessa segunda reunião, eu já saí como vice-presidente da Bambusque. A segunda reunião em que eu fui, eu já virei vice-presidente, porque a quantidade de pessoas, né, que o estatuto pede para ter na diretoria da Bambusque
e a quantidade de pessoas que frequentam as reuniões acontece nisso, né? É isso, né? Você vai numa reunião e você acaba com um cargo na diretoria da Bambuski, não é, Hans? Não é, Marcos? Deve ter acontecido com outras pessoas aí também, né? E eu acabei construindo a casa do sítio lá de outra forma, né? Eu fiz vou até compartilhar algumas fotos aqui, né? Aí eu fiz alguns cursos, né, a Sumara estava falando sobre o curso lá do Saracura com o professor e mestre, né, Guilherme Gaio. Eu tive o prazer de fazer esse curso de bambu lá. Por acaso, guardei o cartaz aqui desse curso, feito em 2011, né? Foram 2 dias maravilhosos lá no Saracura, muito aprendizado. Mais uma vez, eu queria cumprimentar o Guilherme Gaio por toda a bondade que ele tem em transmitir todo o conhecimento que ele tem, a história de vida dele todo, né? Nós tivemos horas maravilhosas lá no Saracura, e talvez mais alguém do grupo estava nesse curso lá também, né? Para mim era uma novidade muito grande. Fiz outros cursos também, vou passar algumas fotos aqui. Essa é a foto de uma diretoria de uns 2 anos atrás, eu acho, né? 4 anos atrás, quando o Hans assumiu de novo a diretoria. E isso aqui é no Vagalume. Essa foi a geodésica que a gente fez lá no Saracura. A viagem do Hans para a China. Ele comentou de ter ido pela China, né? O Marcos também teve essa oportunidade e o Thiago também teve, né? Não o Ornelas, o Thiago Greco, né? Também teve lá. E o engraçado é que a primeira incumbência, né? Como eu sou da área de informática e não entendia nada de bambu, quando eu virei vice-presidente da Bambuski, a minha primeira tarefa que me deram foi recuperar o site da Bambuski de volta. Na época, havia uma pessoa que tinha registrado o domínio da Bambuski, né? Então o bambuski.org.br estava no nome dessa pessoa, e a Bambuski queria fazer um site de internet e não tinha condições porque o domínio estava atrelado a essa pessoa. Então a primeira incumbência que eu tive na época foi recuperar o domínio da Bambuski e montar o site, né? Depois a gente conseguiu, teve muita documentação, tivemos que formalizar algumas coisas da Bambuski que estavam um pouco atrasadas, com cartório e coisa para mandar a documentação para o registro. Conseguimos o domínio de volta, montamos o site, né, que está em pé até hoje, tem centenas de contribuições de todo mundo lá no site. E a minha trajetória daí durante esses anos de Bambuski foi sempre dar apoio de informática para a organização, né? Então eu cuido uma parte do site, eu cuido do registro, da parte de servidores da Bambuski, né? Adoro ir nas reuniões, de participar das reuniões também, de todo o conhecimento que é passado por todo mundo, né? Queria registrar também o Radaik, né, que foi vice-presidente lá no passado, foi quem eu substituí, né? Quando eu fui na primeira reunião, ele era o vice-presidente, daí ele saiu da Bambuski e eu assumi no lugar dele também, né? E tinha mais alguns cartazes aqui de cursos também que foram dados pela Bambuski. Depois eu vou reunir algumas fotos aqui e mandar para o Thiago para fazer parte desse vídeo aí também. Bem, né, essa é a minha participação aqui. Deixa eu desligar o compartilhamento. E essa é a minha participação hoje, né, mostrando um pouquinho da minha participação na história da Bambuski. Eu não fiz a minha casa de bambu lá, né, mas eu tenho muita coisa de bambu, inclusive uma geodésica que alguém colocou uma foto ali, né, de uma geodésica montada, foi lá no meu sítio, onde a gente teve a oportunidade de montar com as estruturas de metal do professor Gaio. Até hoje eu tenho aquelas junções de metal que o professor Gaio fabrica lá no sítio dele no Paraguai, que trouxe para um desses cursos. Até hoje eu tenho elas. É essa foto aí mesmo, né? As junções que aparecem ali em cima são do professor Gaio. Mais uma vez, muito obrigado, professor, por todo o ensinamento que o senhor deu para todo mundo do bambu aí.
Era isso, pessoal. Quem é o próximo? Então, Sim. quero agradecer a todos vocês aí que contaram um pouquinho dessa história. Eu já conheci algumas das histórias, outras não. É muito bom, por mais tempo que a gente passe junto, sempre tem muita coisa nova para ouvir de vocês. Aproveito também para agradecer a presença de todo mundo que conseguiu se conectar. Ao longo das falas, eu fui acompanhando outros grupos, algumas pessoas tiveram dificuldade, nós vamos tentar melhorar isso para as próximas. Eu reconheci algumas pessoas que colocaram o nome, ou algumas pelo vídeo aí, então, obrigado, Nivaldo, pela presença desde cedo. O Gilson está chegando aí, o N está presente. É o Neri ali também? Salve, Neri. Quem mais? Guilherme Gaio passou, não sei se ele voltou sem outro nome, tem algumas pessoas que eu não conheço, mas agradeço aí a presença de todos vocês. O título dessa apresentação ficou Conhecer a História para Projetar o Futuro, né? Então é muito legal saber todas essas lições que vocês passaram. Eu cheguei na Bambusk lá para 2010, logo que eu entrei na agronomia ali na UFSC, eu já era contaminado pelo vírus do bambu, desde 2006, foram os arquitetos, eles são grandes vetores desse vírus do bambu pelo mundo. E quando eu cheguei, encontrei a Bambusk já no primeiro ano e fui fazer um curso com o Thiago Greco, lá na fazenda da Ressacada, e acho que foi lá que foi plantado, naquele momento que foi plantado o primeiro bambuzeto da Ressacada, que depois mudou de lugar. E hoje, com o projeto do CNPq ali, que o Marcelo falou, essa coleção ampliou bastante. E nós queremos ampliar mais ela ainda ali, ó, buscar com os colecionadores, né, N? Buscar novas espécies para essa coleção. Tá? A Bambusk, eu não ouvi. Tem que ativar o microfone, N, não ouvi. Essa coleta você tem feito bastante, você e a Júlia. É verdade. O N está sempre ali de portas abertas. Eu e a Júlia já fomos umas 2, 3 vezes lá buscar material para os nossos trabalhos. Serão sempre bem-vindos. Obrigado, N. Então é isso, pessoal. E a Bambusk segue muito nativa, tem muita novidade aí nessa última gestão, desde 2018, a gente está numa nova gestão. Eu sou o atual presidente. Esse tempo a gente dedicou muito a questões burocráticas, a gente aprendeu muito como seguir como uma instituição, como uma organização sem fins lucrativos, tem todos os seus detalhes de funcionamento, tem todas as suas dificuldades da questão de dinheiro, mas tem evoluído bastante, como a Sumara citou, vários projetos novos começaram aí desde 2018, uma parceria, um acordo de cooperação com a Ipagre, que foi muito legal no ano passado, esse ano é para acontecer também, vamos ver como que vai ser a questão da quarentena. No ano passado, a gente se uniu ali com o pessoal de Ceará, o Gilson está representando eles aí, então isso daí está dando Estamos aprendendo como fazer essa comunicação, né? Mas eles estão lá no extremo oeste do estado de Santa Catarina, com muito conhecimento também, com muita vontade de bambu, e a gente aqui no extremo leste, no litoral, e acho que isso é uma sinergia muito boa para a nossa associação. No site da Bambusk, tá? Quem não conhece ainda é bambusk.org.br. Esse site, Marcos? Thiago e amigos, você fez aí uma retrospectiva, né, de algumas coisas, de algumas ações da Bambusk, e todos os que passaram aí já citaram também eventos importantes. Eu queria só deixar registrado aqui que 2 anos atrás a gente fez uma parceria muito importante com o vereador Marquito, e através dessa parceria com ele, a gente conseguiu muito mais visibilidade, tivemos evento na Câmara Municipal, com o plenarinho lotado, todo mundo querendo saber do bambu, e também o Hans pode colocar aqui o projeto Bambu na Escola. Eu gostaria de, nesse momento, agradecer muito ao Marquito pela contribuição dele aí para a Bambusk também. Era só isso. Obrigado.
Perfeito, Marco. Obrigado por essa lembrança aí. Aí eu estava falando do site, que o site também tem muita história, não é lá desde o início, esses primórdios a gente só vai ver por aqui mesmo, pelo pessoal contando, mas já acho que é desde 2007, é isso? Alguém colocou no chat recentemente? 2007, então o site vem aí colocando as notícias da Bambu. 2009. 2009, obrigado, Hans. Então, olha lá, a Júlia colocou o site ali no site, então quem quiser dar uma olhada um pouco dessa história da Bambus, que tem muito material lá também. Agora, eu abro aí para quem está acompanhando, para quem... o N, o Guilherme Gás, se estiver aí, e mais outras pessoas que interagiram com a Bambusque no seu passado, quiser expor o seu ponto de vista. E depois, também, quem quiser fazer perguntas para o que o pessoal expôs, ou para a Bambusque como um todo, para a gente entender como é que foi e poder pensar nas atitudes futuras. Então, fica aberto aí. Quem quiser falar, pode ligar a câmera, pode ligar o microfone, fazer pergunta, colaboração, fica à vontade. Oi, Tiago, é o N. Fala, N. Eu queria dar os parabéns à Bambusque por toda essa trajetória que eu acompanhei desde o princípio. Junto com o Hans, quando ele começou essa história toda com a Bambusque, eu estava mais ou menos ao lado, né? E nesse mesmo período, nós, baseados em todo o processo que a Bambusque foi criada, nós criamos a H-Bambu aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós fomos... o Hans foi o primeiro com a Bambusque, né, vocês, e logo atrás viemos nós com a H-Bambu. Então, nós fomos as duas primeiras associações do Brasil. Não tinha uma associação criada ainda. E não tem muitas, né? Infelizmente. Então, eu queria deixar aqui o registro, porque eu fiz parte dessa história com vocês, inclusive lá no sítio, lá com a Somara, já estive visitando lá algumas vezes, né? E praticamente todo esse pessoal da Bambusque, o Marcos, o Tiago, a Júlia, toda essa turma que está aí, já interagiu conosco, já participaram de eventos nossos, já conhecem o nosso sítio, praticamente o Bambu Platzgarten, né? E onde está a minha coleção, hoje com 70 espécies. Tiago, tem mais 10 lá para colher. Tem mais 10 amostras para colher lá, novas. Então, o que acontece? Eu queria deixar aqui esse registro e dizer que a Bambusque é um exemplo a ser seguido. Essa é a conclusão que eu posso fechar o meu depoimento com vocês. Tá? As nossas portas estão abertas para a pesquisa. Toda a minha coleção, tanto que está fora do viveiro, e uma boa parte, como já citou o Marcelo, está dentro do viveiro, né? que não pode irem para campo, né? Toda ela está lá para servir a pesquisa e a continuidade do bambu no nosso país. Então, era isso. Obrigado, Eni. Obrigado. Legal ouvir o seu ponto de vista. A Bambusque é um exemplo a ser seguido. Oi, Tiago. Oi, Neri. Se me permite, não sei se tem alguém para falar agora. Manda ver, pode falar. Não, eu gostaria de parabenizar a Bambusque e agradecer no meu nome, porque realmente vocês foram muito importantes nesse início dessa caminhada aqui no Planalto, né? E também ao N, aproveitando aí que ele está também junto com o grupo. O Guilherme, eu não sei se ele estava no grupo agora que eu consegui me conectar, mas eu só tenho que agradecer a todos vocês por todo o apoio, por todo realmente o empenho, e dizer que a questão de Brasília, né, do nosso projeto, está na Câmara. Claro que ontem ainda eu falei com deputados, ele agora o negócio é sobreviver, realmente, né, está um momento bastante difícil, mas tão logo a gente possa, já está dentro da Câmara dos Deputados em Brasília, né, o nosso projeto, justamente para nós termos, então, depois as nossas câmaras setoriais Bambu,
E politicamente, né, eu acho que a gente tem essa força aí e estamos pressionando os políticos, né, embora com toda essa crise do corona que está por aí. Mas eu só quero agradecer, o Hans eu não conheço ele pessoalmente, mas assim, ó, a Bambuski realmente foi a primeira instituição que eu busquei, assim também como o nosso querido amigo N, né, que nos recebeu sempre tão bem, e que todos vocês estiveram aqui naquele nosso simpósio, fazendo com que as coisas abrissem aqui no Rio Grande do Sul. Então, o nosso agradecimento a todos vocês, o nosso carinho, e dizer que estamos em quarentena, mas estamos pensando nesses nossos projetos. Um abraço a todos aí, e mais uma vez, parabéns. Obrigado, Neri. Obrigado também, sempre apoiando aí mais ao sul. Tem mais gente do sul aí que eu vi agora, o Pedrotti está por aí também. Bem-vindo, Pedrotti. Tudo bom? Olá, Thiago, tudo certo? Bem-vindo, Pedrotti. Oi, meu amigo. Como é que tá? Como é que Tudo está certo? lá? Como é que está a seca lá naqueles Asper? Tchê, passamos um sufoco aí os últimos dias, aí os últimos meses, né? Mas hoje a chuva veio com tudo, graças a Deus, hein? Não, eu fui obrigado a não fazer nada hoje, só ir lá na chácara lá e ver a precipitação de água lá. Mas deu tudo certo. Eles estão passando bem. Estão passando bem. Mas antes de mais nada, eu queria mencionar aí mandar um grande abraço aí pro Thiago aí, que agora é o presidente aí, puxando essa frente toda, e junto com toda essa equipe, e parabenizar, que estão tendo um baita de um caminho a ser traçado. E as raízes já foram feitas aí há muito tempo, já, há mais de 10 anos. Parabéns aí. Conheci a equipe toda lá em Taquara, com o N também, aquela vez, que a gente foi coletar algumas espécies, né? Foram fazer uma identificação lá naquele belo espaço lá. E crescimento também, né? É bem importante. E convido aí o pessoal, quando quiserem vir aqui para o Rio Grande do Sul também, né? Conhecerem, quem não conhece lá, Gigantos, lá no interior de São Sebastião do Caí, a vir e aproveitar lá o espaço e trazer um pouco de informação, receber informação. Tá aberta a casa lá, né? Para todo mundo, né? Até tô falando bastante ultimamente com o Thiago, que tá dando uma bastante força, né? Na questão dessa sobrevivência dos bambus, né? Nesse período de estiagem. Foi bem legal. E agora estamos indo para uma ideia de produção de carvão de bambu, né? Então estamos vendo se vai ser ativado ou não. Mas daqui a pouco já está começando a colheita para essa demanda toda. Tá bom? É isso aí, a gente vai mandando notícias aí. Obrigado por enquanto, Thiago. Obrigado a presença aí, Pedrotti. Que é isso, tamo junto sempre. Professor Rogério, tá por aí? Sim, Thiago, estou por aqui. Bem-vindo também, professor Rogério. Não sei se quer comentar alguma coisa, quer contar um pouco da coleção de vocês também, já emendar no assunto do Marcelo lá, ou fica à vontade também. Eu até perguntei aí no chat até que horas vai a reunião. Eu separei alguns slides aqui, talvez eu pudesse falar aí uns 10 minutos sobre a história aqui do Bambu Goiás, né? A nossa história muito mais recente que a de vocês, né? Basicamente, assim, a gente começou em 2013, 2014. Ô, Rogério, está me ouvindo, Rogério? Estou ouvindo. O teu tempo é mais recente, mas o motor é mais rápido e mais forte. Tá ok. Então, aqui eu quero contar a história aqui da Rede Bambu Goiás. A minha carreira, na verdade, eu falo que eu não sou bambuzeiro, eu sou engenheiro agrônomo e trabalhei com revenda de máquinas, trabalhei na Emater. Hoje eu sou professor da Escola de Agronomia na área de máquinas agrícolas, desde 93.
e o bambu, ele apareceu assim na minha vida, né? Então eu falo que eu não sou bambuzeiro. Então eu fiz mestrado em agronomia, trabalhei com tração animal, fiz adaptações de máquina para plantio direto em pequenas propriedades. Eu conheci isso aí no sul, né? Basicamente no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e introduzi esse sistema aqui em Goiás. Então, essa aqui é uma foto do nosso trabalho aqui. Em 2 anos de trabalho, a gente tinha assim, um nível tecnológico parecido com o que tinha em Santa Catarina. Essa máquina é de Santa Catarina, é de Mafra, eu ganhei essa máquina, a gente usou bastante aqui. E aí, em 2005, fui fazer doutorado, e aí eu fui trabalhar com tratamento de esgoto usando plantas, no sistema que depois eu estive aí em Florianópolis também, tem o pessoal da UFSC que trabalha bastante com isso, mas comecei a trabalhar então utilizando plantas para tratar esgoto. Quem começou o trabalho com bambu aqui em Goiás, pode dizer, foi o Roberto Magno, você acha que muitos conhecem. Quando ele foi fazer o mestrado com a gente, ele descobriu uma nova espécie de bambu, que recebeu o nome dele, né, Guadua magna, em homenagem a ele. Então, assim, ele que é o pioneiro aqui, e eu me espelho nele. Então, Roberto recebeu um convite para conhecer um projeto de tratamento de esgoto com bambu em Coromandel, Minas Gerais, e ele me convidou, eu fui, levei o pessoal aqui da UFG, e lá nós conhecemos a ideia, porque até então eles não haviam implementado, e também não implementaram até hoje, né? Acabou o dinheiro e eles não fizeram. Mas eu voltei de lá com a ideia, coloquei meus alunos de mestrado para trabalhar, nós fizemos avaliação do uso do bambu no tratamento de esgoto industrial, depois com esgoto doméstico, e, por fim, esse último trabalho, em 2017, nós avaliamos a eficiência do bambu na remoção de hormônio, no caso, hormônio de anticoncepcional, né, o etilioestradiol. E todos esses trabalhos, as remoções são aí acima de 95%. Então, eu fui apresentar esse trabalho no Acre, né, e conheci, então, os bambuzeiros, né, daquele pessoal, acho que é do primeiro edital do CNPq. A gente foi apresentar esse trabalho, mas eu conto para frente. Então, em 2013, veio o segundo edital do CNPq, eu não sei se é o segundo, eu acho que sim, e nós reunimos, então, pesquisadores, técnicos, produtores, para pleitear esse recurso. Então, eu entendo que a Bambu Goiás nasceu nesse momento, que nós, a laço, pegamos essas pessoas, e eu coordenei o trabalho, falei, vamos fazer, vamos escrever para ver se a gente consegue recursos para fazer a coisa acontecer. Foi aprovado, né? Saiu um pouco do dinheiro, bolsa não saiu nada para nós até hoje, e não vai sair mais, mas a gente foi a campo, fizemos expedições em áreas de vegetação nativa procurando novas espécies, encontramos 6 novas espécies de bambu na região do Cerrado, basicamente Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. Aqui uma espécie nova, uma espécie de luado, maciço. Temos uma equipe trabalhando com cultura de tecidos, o pessoal esteve aí em Santa Catarina, na UFSC, né? O Thiago conheceu eles aí, e nesse trabalho de cultura de tecidos, aparecem muitas contaminações de fungos e bactérias. Nós temos 2 professores, um trabalha com fungo, outro trabalha com bactéria. Esse material agora é encaminhado para eles, eles isolam e estão testando esses micro-organismos. Para dar um exemplo aqui, um isolado de bactéria endofítica do bambu está aqui aumentando o crescimento do arroz, crescendo tanto raiz quanto parte aérea. Isso cresceu 100% em relação à testemunha, sem aplicação das bactérias. Então, a gente tem vários trabalhos com solubilização de fósforo e tratamento de doenças, inclusive. Nós fizemos, então, a coleção de espécies de bambu, nós buscamos no IAC de Tatuí. A ideia era buscar tudo, né, mas não foi possível, nós trouxemos lá umas 60 espécies, mais ou menos. Eu não queria simplesmente plantar, levei para o viveiro, multipliquei esse material por 8, 9, 10, e aí nós distribuímos isso aqui no estado, basicamente está nesse mapa aí. Então, a gente distribuiu essa coleção de espécies, a gente tem hoje, não em todos, mas na maioria desses pontos em vermelho aí, a gente tem uma réplica dessa coleção, de tal forma que a gente possa saber e conhecer como é que é o desenvolvimento de cada espécie em diferentes regiões do estado. Adquirimos mudas, né, 10 mil mudas para doação, multiplicamos mudas também no viveiro, encaminhamos muda aí para Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Acre, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, basicamente estrictos e aspa, maioria estrictos.
Fizemos algumas florestas, né? Quer dizer, alguns já existiam, do Roberto já existia, mas o que tem de floresta hoje, basicamente, são essas aí. A gente tem mais umas 3 que foram implantadas agora mais recentemente, mas a gente tem, então, poucas florestas comerciais de bambu no estado de Goiás. E nativo tem muito pouco, né? O bambu nativo nosso praticamente foi dizimado, então a gente tem aí, basicamente, o que o pessoal está plantando agora. Aqui é um exemplo em Nazário, onde foi feito o plantio irrigado em consórcio com o mogno e mais 6 outras espécies, virou uma agrofloresta fantástica. Esse bambu hoje já está com mais de 20 metros de altura. Temos treinamento em escolas agrícolas, ensinando e doando mudas, ensinando a multiplicar e a plantar. Temos curso aqui para ensinar a produção de mudas de várias formas, inclusive por meio de sementes. Temos trabalho de pesquisa com broto de bambu, para a produção de broto de bambu em conserva, né, para alimentação humana, e também farinha de broto de bambu. E hoje a gente tem outro trabalho com farinha de coco. Então fizemos cursos, né, foram 7 cursos até hoje para preparo de broto. Aqui um exemplo, uma japonesa que foi contratada para ministrar esse curso para a gente, os primeiros cursos, ela que ensinou. E disso resultou uma indústria, né, em Caldas Novas, está produzindo broto de bambu. Ano passado exportou 4,5 toneladas para a Alemanha, já é certificado orgânico. Hoje, esse ano, nós começamos mais um produtor, e o ano que vem, né, ao final desse ano, no começo do ano que vem, entra o terceiro. Vão ter 3 produtores comerciais de broto de bambu em Goiás. Temos trabalhos também com carvão, pellet, briquete, né, verificação do potencial energético do bambu. Isso aqui é uma amostra de carvão de bambu de Dendrocalamus strictus, né? Ficou muito bonito, bem interessante. Fizemos, então, o plantio de uma floresta de bambu, comunidade demonstrativa, 1 hectare, com Dendrocalamus asper, Dendrocalamus strictus e Guado angustifolia, está para visitação. Agora nós plantamos espécies frutíferas no meio, está avaliando sobrevivência e desenvolvimento dessas espécies. Plantamos um auditório de bambu, um auditório de bambu vivo. A gente espera que daqui 1 ano, daqui 2 anos, já possa ter eventos já nesse auditório. Aqui é a área do campus da UFG, na Escola de Agronomia, onde a gente tem coleção, auditório, as florestas, viveiro, né, as áreas de pesquisa. Temos aqui os nossos parceiros, né, são vários parceiros que têm trabalhado com a gente. Participamos de eventos aqui, a exposição Agrocentro-Oeste Familiar. Então, a gente tem um espaço bambu que a gente disponibiliza gratuitamente para quem tiver interesse em apresentar, expor e comercializar seus produtos. Tem o Rodolfo lá de São Paulo, né, que sempre participa com a gente, tem o pessoal da Bahia também, então, assim, todos são bem-vindos. Aqui a bicicleta desenvolvida aqui em Goiânia pelo Silberto, hoje ele está na Bahia, ele trabalhou com bambu laminado e fez essa bicicleta maravilhosa, linda bicicleta, muito interessante. A gente observou que no manejo do bambuzal aqui, o gado, principalmente no período da seca, eles invadem querendo comer as folhas. A gente avaliou que tem 21% de proteína bruta na folha do bambu, então explica, né, o interesse do gado. E o gado às vezes invade as florestas aqui, tem que cuidar bastante da cerca. É uma coisa que a gente tem que pesquisar mais para frente, né, é uma possibilidade de uso. Fizemos visitas técnicas dessa floresta aí. Quem esteve no evento aqui em Goiânia, acho que em 2015, né, pôde visitar lá. Hoje ela é da Emater, é uma floresta que o Roberto Magno plantou há acho que 12, 13 anos atrás, com Dendrocalamus asper. A gente fez um levantamento dessa área, tem 8.000 varas, está com 400 e poucas toceiras. A gente vai fazer um manejo lá, uma parceria com a Emater. Fizemos aqui também o trabalho do Roberto, né, produção de muda. A gente produzia dessa forma aí, enquanto a gente não tem um protocolo para cultura de tecidos. É um sistema muito caro, com um percentual baixo de pegamento, mas a gente está melhorando isso. O teste com floresta, plantio de bambu dentro de uma floresta, a gente abre, né, as linhas e planta o bambu no meio da floresta. Testes de começo, né, estamos começando o trabalho com construção civil, tem muito pouco trabalho aqui ainda. Estamos aqui com um acervo que tem mais de 200 livros especializados já em bambu. Estou aguardando a nova publicação aí da Bambusca chegar, né, para constituir o nosso acervo aqui. Da mesma forma, a gente tem um acervo de artefatos, né? Hoje tem mais de 100. A ideia é, no futuro, a gente fazer um bambu também, um museu do bambu. Testamos o Strictus também como
uso em cabos de ferramentas e outros usos. Avaliamos ferramentas da Makita, a gente tem uma parceria com a Makita, avaliamos, eles têm uma corrente para motosserra, que tem uma resistência muito maior do que a corrente comum, específica para motosserra, para bambu. Tem uma lâmina da Serra Sabre que a gente ajudou a desenvolver, quer dizer, eles desenvolveram no Japão e a gente avaliou aqui. Nós quebramos muitas lâminas deles aqui e fomos dando feedback. Eles até lançaram no mercado brasileiro hoje uma lâmina específica para bambu. Fizemos uma exposição de fotografias com o João Caetano, um fotógrafo do Cerrado, é bem conhecido no mundo inteiro. Expusemos já essas fotos aí em Acre, aqui em Goiânia, em várias localidades. E o forte nosso aqui hoje é um grupo de WhatsApp. Basicamente o que a gente não tem sede própria, não tem CNPJ, não tem estatuto, não tem nada disso. Então a gente existe de fato e não de direito. Então nós temos basicamente um grupo do WhatsApp, a gente troca informações nesse grupo, né? E a gente trabalha tentando ajudar um ao outro, né? Eu acho que isso aqui leva a Bambu Goiás para frente, é um interesse coletivo, né? Sempre uma pessoa ajudando o outro. Então é isso, né, que eu tinha que apresentar. A gente começou há muito pouco tempo e com base nesse compartilhar de ideias aí, um ajudando o outro, é que a gente tem crescido, né? A gente tem buscado crescer. Agradeço a todos aí pela oportunidade de apresentar isso aqui para vocês e parabenizar, Thiago, aí pela iniciativa. A gente também começou aqui a fazer essas reuniões e eu creio que é um caminho, né? Um novo caminho, e no futuro a gente gostaria, inclusive, de contar com vocês participando também nas nossas reuniões aqui, para que a gente possa ter esse compartilhar a um nível maior, a um nível do país, e quem sabe até fora do país. A gente conhece muitas pessoas fora do país que podem participar conosco dessas reuniões, trazendo suas experiências, trazendo suas angústias, suas demandas, a gente pode também tentar ajudar. É isso aí, um abraço a todos aí, muito obrigado. Perfeito, professor Rogério. Obrigado pelo presente aí, do presente de Goiás para o aniversário de 15 anos da Bambusque. Muito legal ver um pouco dessa experiência de vocês aí. A Rede Bambu Goiás é um grande exemplo para a gente, porque eu reforço o que o Anny falou. Vocês chegaram depois, mas tem um motor muito potente e essa apresentação mostra isso, o quanto vocês avançaram, especialmente na questão do campo, né? Eu, particularmente, vejo que muitas vezes é difícil convencer as pessoas a destinarem uma área. Talvez aqui no Sul a gente tenha propriedades menores, mas é difícil convencer as pessoas a destinarem uma área para uma cultura nova, sem elas conhecerem, sem elas estarem apaixonadas pelo bambu como a gente. E aquele mapa mostra aí em Goiás, você diz que são poucos ainda, mas já é muito expressivo, e aqueles plantios com certeza estimulam outras pessoas, os vizinhos, a plantarem, né? E mesmo você dizendo também que são poucas espécies nativas, vocês ampliaram isso daí, já descobrindo 6 novas. Então, vários exemplos. Com relação à reunião virtual de vocês, eu tive a oportunidade de participar na semana passada, foi muito rica, foi muito legal, e mais gente da Bambusque pôde participar. Vamos seguindo essa troca. Olha que interessante que essa pandemia trouxe a oportunidade, como você falou, de juntar a gente que está longe. Às vezes a gente depende de ir para Goiás ou vocês virem para Floripa, agora a gente pode trocar todo esse conhecimento por aqui. Obrigado. Eu já faço o convite aqui para fazer uma apresentação um dia para a gente. O tema é livre, mas eu sugiro, pessoalmente, o tema do tratamento de esgoto. Eu acho muito legal. A gente tem um outro companheiro aqui da Bambusque que estudou dessalinização da água usando bambu. Eu acho que, se você achar que o tema é pertinente, a gente podia fazer uma apresentação em conjunto ou isolada para falar um pouco mais sobre isso, ou o assunto que você quiser. Então, já está feito o convite. Ok, o convite está aceito, vai ser ótimo. Obrigado, professor. E aí abre novamente para quem quiser perguntar alguma coisa para o professor Rogério ou para os nossos fundadores da Bambusque. Estamos aí mais um tempinho. Se não, a gente tira uma foto também. Todo mundo que quiser liga a câmera, vamos tirar uma foto, aproveitar que o povo está por aqui ainda. Podemos tirar uma foto, então? Quem quiser ligar a sua câmera, ligue a câmera aí que eu vou tirar um print aqui da tela
para a gente registrar esse momento. Coloca naquela opção que aparece todo mundo um do ladinho do outro, que tem como aí. Isso, tô nessa aí. Beleza? Tirei, N. Pode mandar ver sua pergunta, por favor. Eu quero saber do Marcelo quantas espécies tem lá na Fazenda Ressacada. Não passei você ainda. Tá bom, então isso já é suficiente. Você sabe o nosso trato aqui, né? Claro, claro, claro. Tá, não esqueça, né? Não se preocupe, eu nunca vou falar que eu tenho mais que você. Tá bem, então. Ô, ele, eu tô controlando, porque eu já coletei todas da ressacada e todas no teu sítio. Eu tô fazendo essa comparação. Tá bom, Júlia. Eu consigo ver. Só que agora eu tenho mais 10. Eu tenho uma testemunha forte. Viu, Júlia? Eu tenho Oi. mais 10 espécies para você coletar lá. Assim que acabar esse negócio de quarentena, eu vou cair lá pro sítio. Tá bom. Se tu me aceitar. Tá bem, Júlia, pode vir. Lá para setembro, outubro vai já estar uma época boa. Ótimo. Quando nós anualmente fazemos a nossa reunião lá em novembro, você pode vir de novo, que nem o ano passado. Obrigada. Ô, N. Oi. N e o pessoal do Rio Grande do Sul tem que ficar de olho nos guadatrini por aí, porque em breve vai florescer, hein? Os guadatrini, na minha área, não floresceram. Em breve. Mas na minha área ali, onde ali tem muito, onde está o bambu platz, é praticamente uma região forte de guadatrini, muito forte. E ali na minha área toda, eu andei olhando, porque eu tinha ouvido falar por aí sobre isso, e nada ainda aconteceu ali. Nem os meus, nem os que estão dentro da minha propriedade não floresceram. Acho que vai ser em breve. Tu não torce, tu está dando conta? Pessoal, deixa eu entrar um pouco aqui. Em primeiro lugar, queria mandar um grande abraço para o N, meu grande amigo aí, um grande abraço para você. Obrigado. E eu queria aproveitar que eu estou vendo aqui que o Gilson está na área para dizer que a Bambusque, o N comentou que a Bambusque deu já logo no começo já deu esse filhote aí, né? Que foi a Aga Bambu, né, N? E agora, mais recentemente, a Bambusque produziu um outro filhote aqui no estado de Santa Catarina, lá em Ceará, e eu sei que o Gilson está aí na área, eu queria saber dele, mandar um grande abraço para ele, dar os parabéns pelo trabalho aí, se você puder fazer um breve relato aí do trabalho que vocês têm no oeste de Santa Catarina. Um grande abraço. Sem som. A internet dele está com pouco sinal, Marcos. Ai, que pena, que pena. Que pena. Numa próxima vez, vamos pedir para você entrar para fazer o seu relato. Gilson, um grande abraço. Eu queria fazer uma pergunta para o pessoal das antigas. Em que momento... Só uma colocação para o Marcos. Depois eu quero ligar para o Marcos para saber sobre os oldame dele lá, que ele tem uma plantação poderosa de oldame. Depois nós falamos fora daqui Era isso. O Marcos Marques. Os oldames estão lindos, maravilhosos, Eni. Temos muito que conversar, meu amigo. Para mim, é o melhor bambu que a gente tem aqui no sul do Brasil para geada. É verdade. É por isso que eu quero conversar com você mais tarde sobre isso. Ok. Tá bom. A minha pergunta é, em que momento que a Bambusque, como um grupo de estudo, resolveu se institucionalizar? O que trouxe essa demanda? Por que vocês resolveram se meter com a burocracia? Acho que é uma resposta que o Hans podia falar. Eu e ele tivemos muito tempo discutindo isso. Depois do curso do Pereira, a proposta do Hans a gente criar o grupo, e o grupo foi se fortalecendo, as conexões pessoais, amizade, e naquele tempo a gente fazia muito mutirão, a gente ia na casa das pessoas colher bambu, a gente estava muito junto, e tinha essa discussão
de quando seria o momento de encarar a burocracia, né? A gente realmente assumir que era uma instituição real. Eu acho que a gente deve essa decisão ao Hans, por isso que ele é tido como realmente o patrono da Bambusque, né? O Marco Pereira é o nosso guru e o Hans é o nosso patrono, porque realmente foi ele que tomou as rédeas da história e foi atrás da parte burocrática, e a gente deve isso a ele, Hans. Fala, Hans. Então, na verdade, o Marco Pereira é que nos trouxe essa ideia de que a gente precisaria se unir para o Brasil poder entrar finalmente no IMBAR, né? Para quem não sabe, só agora, 2 anos atrás, que finalmente, aliás, 3 anos atrás agora, finalmente o Brasil conseguiu entrar no IMBAR, né? Foi uma luta de muitos anos e nós entendemos na época que a criação de uma entidade formal no Brasil talvez teria que começar pelos estados e não já começar com uma associação nacional, né? E então não havia outras entidades a não ser uma na Bahia, mas que não era muito atuante na parte de o que mais faltava para o Brasil era a matéria-prima, né, de bambu. E esse era um dos nossos focos também aqui em Santa Catarina. Nós queríamos tornar Santa Catarina autossuficiente em matéria-prima de bambu, porque várias fábricas de móveis, por exemplo, traziam a sua matéria-prima do Paraná, de São Paulo, até de Minas Gerais, né? E então, desde o começo, nós tínhamos essa certeza de que a gente só consegue as coisas em grupo, né? Não adianta querer batalhar individualmente. E apenas um grupo de estudo não seria capaz de chegar a institucionalizar o bambu no Brasil, né? E então a ideia foi criar uma entidade aqui em Santa Catarina na esperança de que outros estados também fizessem isso, né? E depois a gente pudesse, a partir daí, criar uma entidade nacional. Infelizmente, São Paulo não seguiu o nosso exemplo, né? Que seria o estado mais importante no Brasil, não só porque reúne grandes centros universitários de pesquisa, mas também porque tem muitos bambuzeiros em São Paulo, né? Além do mais, São Paulo, sozinho, o estado representa 40% do PIB nacional, né? Então, nós achávamos que seria importante São Paulo também criar uma entidade estadual que até hoje não existe. Existem 2 entidades ditas nacionais com sede em São Paulo, mas não tem nenhuma entidade estadual de São Paulo que seja ativa, né? Então, essa ideia que nós tentamos puxar na época de criar entidades estaduais não deu muito certo, né? Não, o Rio Grande do Sul seguiu o exemplo, mas também não partiu para a parte formal, né? Paraná, a mesma coisa. E então ficou assim, quer dizer, nós ainda hoje somos praticamente a única entidade estadual que está em funcionamento. Obrigado, Hans. Alguém quer complementar ou quer falar outro assunto? Ou podemos nos encaminhar para finalizar? Estamos completando agora 2 horas de encontro. Obrigado. Gente, eu queria só aproveitar para dizer da minha alegria aí de ter o N, de ter os amigos, o professor Rogério, ter as pessoas que estão olhando aqui, o Nivaldo,
que nem a gente, que gosta de bambu, que vive de bambu. Eu acho que esse canal que a gente está abrindo hoje é muito poderoso. A gente pode se organizar para ter conversas sobre assuntos específicos, que seja muito grande da gente desenvolver mais ainda a cadeia produtiva. E como o Hans muito bem disse, sozinho a gente não faz nada. Em grupo, com pessoas que têm a nossa mesma mentalidade, que têm os nossos sonhos compartilhados, eu acho que a gente consegue chegar muito mais longe. Dar o meu obrigado a todos e o meu orgulho por ter participado disso para essa nova geração da Bambuski, a Sumara que retornou, todo o pessoal que está ajudando a gente e mais para a Letícia, e me despeço, agradeço a todos, espero que a gente esteja junto novamente muito em breve. Obrigado, Marcos, obrigado. A intenção é a gente seguir aí com as reuniões, as próximas. Essa daqui foi uma comemoração, acho que a gente tinha que ouvir um pouco dessa história, aprender um pouco mais da Bambuski, mas as próximas, nossa intenção é fazer como um webinar mesmo, como um seminário, uma apresentação breve. Quem aí tiver interesse de compartilhar suas experiências com bambu, entre em contato aí, estamos abertos a todas as possibilidades que os bambus dão. E vamos seguir com essa. Até, como o professor Rogério falou, também está acontecendo já o do pessoal de Goiás. Eu acho que a próxima é na quarta-feira da semana que vem. O professor me confirma, por favor. E vamos aí, vamos trocando essas informações. Acho que foi muito legal essa primeira e já estamos em 2 horas e seguindo. Bom, boa noite para vocês. Obrigado. Obrigado, Eli. Obrigado, Gilson. Obrigado a presença de todos. Até a próxima. Vai lá, Põe a tela de final aí agora, Thiago. Tá contigo. Foi o quê? Boa noite. Vai lá, presidente. Declara finalizada a reunião. Ah, Boa noite. declarada finalizada. Muito obrigado. Ok, queria me despedir também. Só deixar um recado aqui. Quem quiser saber mais sobre a história da Bambuski, procure no site